Então, boa tarde, colegas. Eu sou a Luana Cruz, doutoranda em Estudos de Linguagens pelo Cefet, e a coautora do artigo é a Poliana Vecchio, minha colega também lá no Cefet, também doutoranda, né? O nosso artigo, ele é um pequeno recorte dos estudos que estamos desenvolvendo para as teses. A nossa discussão é sobre a penetração das lógicas de plataformas online na produção de vários setores, criando uma superdependência que vai além das dimensões computacionais, né? Esse fenômeno é conhecido como plataformização, diz respeito ao quanto empresas privadas, em especial as Big Five, ou GAFAM, como chamamos, né, Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, são capazes de ditar o funcionamento de vários mercados, como do livro, do jornalismo, da música, do transporte. Por meio das suas plataformas, né, Twitter, Instagram, Facebook, Google Search, entre outras, esses provedores de informação, eles atuam fortemente para reorganizar as relações interpessoais, o consumo de bens culturais, as discussões políticas e práticas urbanas. Definem não somente quais textos devem circular, mas redesenham práticas e percepções coletivas. Nesse artigo, nós trabalhamos em especial o conceito de mercadoria cultural contingente, né, um termo cunhado por dois autores dos estudos de plataforma. As plataformas elas vêm subsidiando a criação de produtos culturais que respondem a demandas do mercado, sendo moldados, né, conforme preferências indicadas pelos usuários. Tendo conhecimento do tipo de conteúdo que atrai mais usuários, os produtores contingenciam os conteúdos em busca de performar e ter visibilidade nessas plataformas. Esses produtos, eles circulam, né, nas plataformas digitais, eles são moldados a partir de métricas digitais de navegação, ou seja, são baseados em dados. E essa lógica, alguns autores vão dar o nome de datificação, né? Quanto mais eficiente uma ação se revela por conta desses feedbacks, desses rastros, mais ela é reproduzida. Como consequência, aumenta-se a tendência de uma produção cultural subordinada a um regime econômico do capitalismo de plataforma, que alimenta o crescimento dessas grandes empresas, né, em especial com poder simbólico e poder econômico, né. Assim, a lógica algorítmica tende a tomar lugar da lógica editorial na produção cultural, sendo que essa primeira, a lógica algorítmica, é baseada nesse rastreamento, desses rastros, e a segunda, a lógica editorial, é baseada nas escolhas de especialistas. É uma espécie de curadoria algorítmica, como a gente vai chamar lá no artigo, né? E a gente vai mostrar o caso do Amazon Kindle Ilimitado, né? E a nossa hipótese é de que produtores baseiam suas estratégias de produção literária em marcadores de popularidade, né? Recomendações, classificações, ranqueamentos. Um dos pontos que a gente vai destacar lá no artigo é o modo de funcionamento e a monetização do Amazon Kindle ilimitado, né? Que reflete justamente essa lógica de financiarização dessas plataformas. Então, como é que funciona a monetização no Kindle Amazon, no Amazon Kindle Ilimitado, né? Um assinante, ele paga por uma mensalidade para ter livre acesso à biblioteca virtual da Amazon, né? O autor ou a autora publica a obra com exclusividade lá no streaming. E o pagamento é feito por páginas lidas multiplicadas por um índice, que é o índice Kemp. A gente vai detalhar lá no artigo, tá? Nós trabalhamos um exemplo do índice Kemp de 0,04 centavo de dólar, tá? Então, daí a gente fez uma estimativa considerando uma cotação do dólar, né? Mas vale lembrar que a cotação do dólar é a própria plataforma que vai definir, né? E aí pensamos no seguinte: desse valor, o autor ou a autora pode ganhar até 70%. Né? Então, sendo assim, um livro de 100 páginas, ele geraria uma receita, como a gente está vendo aí na tela, de 1,38, né? Reais por um autor ou uma autora, caso o livro fosse lido de capa a capa por cada leitor diferente no Kindle ilimitado, né? E por que a gente mostrou essa monetização e esses números? Para escancarar o valor absolutamente irrisório, né? Levando em conta as despesas da produção do livro, né? A minha colega Poliana, ela vai demonstrar como essa produção é contingenciada, né? Como ocorre na prática, e discutir mais sobre essa precarização do trabalho de autores e autoras. Bom, então, boa tarde a todos. Como metodologia de pesquisa, a gente monitorou a lista dos 100 e-books mais vendidos ou lidos na categoria Loja Kindle da Amazon Brasil durante uma semana. Nós selecionamos os 10 primeiros títulos do primeiro dia e acompanhamos o desempenho deles ao longo da semana, e depois nós analisamos as obras para ver se havia alguma característica semelhante. E aí a gente gerou essa tabela aí. Bom, olhando a tabela, a primeira coisa que chama atenção é o imediatismo que uma obra pode alcançar a primeira posição, e depois é a efemeridade das posições. A obra Como Encantar Seu Príncipe, por exemplo, ela tinha sido lançada 3 dias antes da gente começar o monitoramento e já estava na primeira posição no ranking. Em compensação, no 5º dia, ela já começou a perder posições. Outro dado importante é a repetição do pseudônimo de Alemone
como autor de 3 obras diferentes publicadas em um intervalo de menos de 30 dias, o que pode ser um indício de que a produção precisa ser rápida para contingenciar a demanda informada pelos algoritmos. E reforçando essa hipótese, a gente viu que 9 das 10 obras tinham sido publicadas menos de 30 dias antes do início do monitoramento. Quando a gente analisou as subcategorias das obras, nós vimos que as 9 mais recentes estavam classificadas como romance, e apenas uma estava classificada como criatividade e autoajuda. Nos 9 romances, as outras subcategorias também são recorrentes, né, como romance contemporâneo, ficção contemporânea, livros de comédia romântica, livros de ficção romântica militar, etc. Então, como a gente previa, essa semelhança pode indicar uma tendência de uma produção em relação ao gênero literário, provavelmente porque é o que tem melhor performance, segundo os dados capturados pelos algoritmos. Aí depois a gente leu a sinopse das obras e achou recorrências também nesses 9 romances. Todos são uma história de amor em que um personagem masculino, inicialmente mau caráter e que ocupa uma posição de destaque na sociedade, se apaixona por uma personagem feminina em posição de subalternidade. Além disso, boa parte das sinopses menciona inclusão de conteúdo erótico, o que é reforçado pela classificação de 5 dos 9 romances como impróprio para menores de 18 anos. Sobre o perfil dos autores, são todas mulheres, sendo que as 9 que publicaram os romances são brasileiras, elas têm em geral menos de 30 anos, são recém-graduadas e têm uma média de 3 anos de experiência como autora no Kindle. Alguns aspectos formais dos romances também são recorrentes, eles têm capas em cores vibrantes, com fotos de figura humana, sobretudo modelos masculinos, sinopses com termos que servem de chamariz para o tipo de enredo, nomes estrangeiros para o personagem e ambientação fora do Brasil, provavelmente para criar uma impressão de semelhança com best-sellers estrangeiros, né? Outra coisa comum é que 5 deles pertencem a uma série, né? Isso significa que pode ser outro índice de subordinação à curadoria algorítmica, porque essa organização sequencial da obra gera mais chance de engajamento, principalmente com a presença de gancho do produto seguinte no anterior, né? Então, também pode explicar a produção de obras diferentes para o mesmo autor em um curto período. Outra coisa, nenhum desses livros tem informação sobre uma possível editora que teria publicado eles, né? A página de crédito, ela menciona somente 2 ou 3 profissionais da cadeia produtiva do livro, principalmente o revisor, o capista e o diagramador. Esses dados indicam que as obras são provavelmente fruto de autopublicação, né? E o que a gente conclui com isso? Que a ligação entre autopublicação e curadoria algorítmica em streaming de leitura pode levar alguns escritores a se tornarem produtores de mercadoria cultural contingente, como a Luana falou, produzindo suas obras sob medida para a viralização na plataforma, motivados pela performance. Aí é claro que essa posição de destaque no ranking, ela não é fácil de ser alcançada, né? Por causa da alta concorrência, né? Inclusive com obras traduzidas. Então, a produção contingente no mercado editorial, ela é preocupante não só por causa do consequente rebaixamento do conteúdo das obras, mas principalmente porque a categoria dos escritores, principalmente das escritoras mulheres, né, como a gente viu aqui, está entre os vários profissionais cujo trabalho está sendo sistematicamente precarizado pelo quinteto GAFA. Aí eu vou passar a palavra para a Luana de novo. Então, lá na nossa conclusão, a gente vai fazer alguns apontamentos, né? Por exemplo, a plataformização ela é um desdobramento do entrelaçamento entre texto e tecnologia, né? Conforme a gente apontou ali, principalmente, especialmente influenciando esse mercado editorial, sobretudo na produção de e-books no streaming de leitura do Amazon Kindle Ilimitado, né? Então, aquela internet, né, em que um texto circularia de modo fluido, democrático, promovendo a participação, a construção do conhecimento coletivo, a gente se frustrou um pouco em relação a isso, porque descobrimos esse caráter fagocitante, né, das plataformas online e das empresas que estão por trás delas. Obviamente, o nosso artigo também vai apontar a necessidade de resistência à curadoria algorítmica, né? Então, a gente vai dar alguns exemplos ali do mercado editorial, de outros setores, como no jornalismo, mostrando ali um exemplo de uma ruptura entre a Folha de São Paulo e o Facebook, mostrando que é possível relativizar a submissão à curadoria algorítmica, até que essas plataformas comecem a demonstrar uma sensibilidade e ações práticas que tornem essa disputa do espaço de produção mais equilibrada. Bom, é isso, nós gostaríamos de agradecer e estamos abertas aí às contribuições. Muito obrigada a todos.